Alô, muito boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade, agora em novo horário, a partir das 7 da noite, de segunda a sexta. E hoje, é claro, um upgrade especial. Vamos falar muito sobre a convocação de Tite para a Copa do Mundo. Sem nenhuma grande surpresa, Tite divulgou hoje os 23 nomes para a Copa do Mundo. Então, venha conosco, seja bem-vindo, você que é apaixonado por esportes. Hoje, finalmente, Tite convocou a seleção brasileira, são 23 jogadores, nenhuma grande novidade, né? Você pode discordar de um aqui, outro ali, mas no fundo o Tite acabou chamando aqueles jogadores que nós já imaginávamos, né, que ele chamaria. Os goleiros Alisson, Ederson e Cássio, laterais Danilo, Fagner, Marcelo e Felipe Luiz, zagueiros Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Jeromel, do Grêmio. Meio campo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Fred e Felipe Coutinho. Além do William, né, que pode jogar no meio ou no ataque. Mais à frente, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Jesus e Roberto Firmino, além daquele jogador que o Tite gosta muito e está sempre apostando nele, o Tyson. Boa noite, José Roberto Lux. Tudo bem, Zé Boquinha? Boa noite, meu caro Carlos Lima, Maurício Rossi, amigos que sempre nos ouvem. É a convocação tranquila, né? Acho que não vejo nada a reclamar, nada a acrescentar, né? É o melhor que nós temos, né? Fica sempre aquela discussão, não, mas por que não vai o Vanderlei, não vai o Marcelo Groi? Se for atender todo mundo, tem que levar uns 7, 8 goleiros, né? E tem que abrir outras posições. Eu acho que o Tite foi tranquilo nessa convocação. Para você também foi tudo tranquilo, Maurício, ou você não gostou de alguma coisa? Boa noite. Tranquilo, Lima. Boa noite para você, boa noite para o Zé. Não, gostei. Todos os convocados, mais ou menos o que a gente esperava e para mim muito coerente o Tite, Lima. Muito bem, então vamos aqui apresentar alguns trechos, né, do que disse o Tite, para a gente poder analisar tudo aquilo que ele falou, o que ele está pensando em relação à seleção brasileira. A primeira resposta do Tite foi sobre a característica desse time que ele convocou. A principal característica da equipe, ela sabe e ela aprendeu a trabalhar nessas três pressões. Ela é uma pergunta que também ela é abrangente na parte tática e eu respondi, ela tem que ter essas capacidades, essas virtudes e essas transições de fazer esses movimentos de forma rápida. Explorar a bola no chão, a troca de ritmo, a alternância, a triangulação, a verticalidade. Essa é uma característica que ela tem. Verticalidade e transição, Zé Boquinha. Diga lá. Alternância. Isso. Tite. Não... Tite é um poeta, né? Ele é. Eu gosto muito dele. Ele é um cara sensacional, honesto, pelo menos até prova em contrário, conhece o jogo, estudou para isso, que é muito importante. Passou um ano estudando e se aprimorando e fez isso na seleção brasileira com um sucesso espetacular, né? Não vamos esquecer que ele pegou a seleção brasileira na bacia das almas, né? O Dunga arregaçou outra vez com a seleção brasileira. Era o sexto colocado, Zé, um monte de jogos para Zé, fazer. Pois não. Zé, então, já que você tocou no assunto, eu ia falar isso um pouquinho depois, mas eu acho que é pertinente também para o Maurício, né, analisar. Vamos então aos números do Tite e do Brasil de uma forma geral. O Dunga disputou 6 jogos nas eliminatórias. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 11 gols e tomou 7. Aí o Tite assumiu a partir da 7ª rodada. Nas eliminatórias foram 8 jogos, 8 vitórias, 24 gols marcados e apenas 2 sofridos. Foram números impressionantes do Tite nas eliminatórias para a Copa do Mundo. No geral, né, o Tite contando aí com amistosos também, foram 19 jogos, 15 vitórias, 3 empates e só uma derrota, né, aquela derrota no amistoso para a Argentina, na Austrália, tal, 1-0. O Brasil, no geral, com o Tite, marcou 42 gols e só sofreu 5.
Então, são números que impressionam, né, Zé? E Maurício também. É justamente o que a gente ia abordando. O Tite fez praticamente com a base que tinha lá. É claro que ele trouxe alguns jogadores que ele achava importante ao esquema dele, e aí ele aprimorou o jogo do Brasil, e o Brasil passou a ser um time defensivo ao extremo, um time que quando perde a bola, dificilmente você chega fácil à área do Brasil, a não ser com cruzamento, e eminentemente ofensivo, né? Voltou a jogar o futebol que a gente gosta de ver, né? Aquele futebol envolvente de velocidade, que é quando ele fala em verticalidade, né? Em ir para o ataque, tocando a bola de primeira, chegando rapidamente, usando muitas laterais, aprimorou. Então, quer dizer, botou os caras certos no lugar certo. Não há o que discutir quanto a isso que ele fez, e ele disse isso, e ele sabe que vai jogar agora contra outras escolas, que é diferente, uma eliminatória sul-americana com o Campeonato Mundial, totalmente, da água para o vinho. Então ele vai ter que talvez rever alguns conceitos dele, em termos de proteção de laterais, né? Agora nós perdemos o Daniel Alves, ganhamos o Danilo, que eu acho mais versátil, com muito mais condição do que o Daniel Alves, condição física, mais novo, e um cara que sabe guarnecer melhor, e quando tem a bola sabe jogar também. Não é tão efetivo no ataque como é o Daniel Alves, mas nós ganhamos um reforço defensivo. Eu acho que nós vamos ficar melhor guardados na defesa. Entra o Fagner também, possível reserva, que é um cara que marca relativamente bem. Enfim, nós temos um grupo de jogadores de toque de bola, de saber jogar, e você tem versatilidade também, coisa que ele não falou, né? Alternância e versatilidade nesse time, que você pode mudar de posição muita gente aí, e o cara dá conta de recado. Poucos os jogadores que nós temos aí, vamos dizer, do meio do campo para frente, das laterais para frente, tirando os zagueiros, que você pode transformá-los em meias atacantes, de ir para cima do adversário. Enfim, ele tem recursos à beça. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele falou de versatilidade, sim, Zé, um pouco mais lá na frente. Você gosta dessa característica da seleção brasileira apontada pelo Tite, Maurício? Sem dúvida, né, Lima? O Tite fez eu voltar a assistir com prazer jogos da seleção brasileira, coisa que a gente já não tinha mais esse prazer. A gente tinha perdido, mesmo trabalhando com futebol na imprensa, o futebol da seleção brasileira estava muito chato e havia mesmo uma desconfiança de que o Brasil não chegaria numa Copa do Mundo. Então, o Tite é o maior responsável por essa chegada, assim como você falou, 8 vitórias da seleção brasileira. Há muito tempo a gente não via isso em seleção brasileira. Então, hoje a gente tem prazer, porque você pode falar, pô, legal ver o Neymar jogar, mas na seleção brasileira já não estava sendo bom. E o Tite resgatou isso aí, e hoje a seleção brasileira volta a ser candidata ao título de uma Copa do Mundo por causa do Tite. Olha, eu vou juntar essas duas coisas que vocês falaram e vou acrescentar mais uma, mais até em cima do que o Maurício falou. Além da seleção resgatar a vontade do torcedor de assistir jogo da seleção, e eu também me incluo nessa, ele resgatou a vontade dos jogadores de jogarem na seleção. Porque a gente via muito jogador vestindo a camisa da seleção, naquela ali, ó, tô vestindo a camisa da seleção, tô me valorizando, vou ganhar uma grana a mais a partir de agora, mas a gente não sentia compromisso com a camisa da seleção brasileira. E isso aí o Tite resgatou. Vai ser campeão do mundo? Lima, Oi, Maurício. Oi, Zé. Antes de você entrar na próxima e terminar, essa empatia que ele trouxe com a torcida e também a liderança dos jogadores. Por quê? Porque nós tínhamos um técnico anteriormente, que era o Dunga, é um cara ranheta, um cara mal educado, um cara que não sabe se expressar. É um sujeito, sei lá qual é o grau de instrução dele, mas não deve ser grande coisa, nunca se preocupou em melhorar. Ele preferia dar uma patada em alguém ou dar uma patada em outro do que explicar alguma coisa. Isso aí reflete no ânimo do time. Você tem um técnico dessa maneira, você passa a ser jogador ranzinza também. Por quê? Porque no tratamento também do dia a dia, ele devia ser a mesma coisa com os jogadores. Quer dizer, um cara que não falar muito com o jogador, não trazer o jogador para ele, porque ele se achava absoluto. É a vaidade do cara, né? Aliada a outras coisas que eu não quero nem falar. O Tite é justamente o contrário, é a água para o vinho. É um cara que traz o jogador,
que vai lá na cabeça do jogador e fala, ó, você está fazendo isso errado, procura fazer isso aqui, que vai dar mais certo. Valoriza aquilo que ele tem na mão, quer dizer, eu não vou, o Neymar não vai jogar, está suspenso, então eu esqueço o Neymar, eu vou valorizar quem vai entrar no lugar dele, seja o William, seja Felipe Coutinho, enfim, Douglas Costa, e ele sabe fazer isso melhor do que ninguém, ele tem essa sensibilidade, que é o que faltava no técnico anterior. E aí, a lista do Tite hoje foi a lista dos 23. Restam 12, né, que formam lá os 35, e a lista definitiva será entregue até o dia 4 de junho. Mas aí o Tite acabou se empolgando e deixou escapar já um dos nomes da lista de 35 e justificou. E eu vou falar de um porque ele merece. Dedé do Cruzeiro merece, cara. Tu merece, porque todo o trabalho que tu realizou de superar, e eu me identifico um pouco com ele porque eu passei como atleta, vou fazer essa inconfidência aqui, todos os problemas de joelho que passou, todos os problemas de ficar fora, e de encontrar um clube, e de encontrar uma família, e de encontrar essa superação e voltar em alto nível. Então o Dedé já está pelo menos entre os 35, Zé Boquinha. É um prêmio, né? O Dedé está jogando bem demais. Isso mostra que o Tite está acompanhando direto, está vendo os jogos, está vendo como é que o cara está jogando. A situação do Dedé é física, é claro, porque se ele não tivesse totalmente recuperado, o Tite não ia convocá-lo só porque ele trabalhou bastante. Só lembrando que quando o Dedé apareceu, a gente falava, pô, o novo Luiz Pereira, né? O cara vai para a seleção brasileira e vai ficar 10 anos titular da seleção brasileira. E joga muito, não só defensivamente, como ofensivamente com a bola no pé, além da condição física que ele tinha, atlética, né? E parece que ele voltou a ter isso. São coisas, para mim, coerentes. Zé Lima, sempre que a gente ou trabalha em jogo do Cruzeiro ou cita o Cruzeiro, o Zé Boquinha sempre falava do Dedé, sempre frisou isso do tempo que ele ficou parado e que é um grande jogador, e hoje o Tite mais uma vez vem falar a mesma coisa que o Zé falou, e isso aí é muito legal. Essa é uma frase do Tite que até chega a arrepiar, porque o cara merece mesmo. O Zé falou da comparação com o Luiz Pereira, né? Mas tinha gente que o chamava de Dedé Kemmbauer, Zé Boquinha, lembra? Eu me lembro. Mas é claro que é da posição, né? Eu achava ele o Luiz Pereira melhorado. Sim, né? sim, eu também. Sem estar com as pernas tortas, com as pernas mais retas, né? É a diferença. Claro que é uma brincadeira aí da história do Dedé Kemmbauer, né? Bom, e aí o Tite foi questionado sobre a lateral direita. Se nessa briga aí, entre aspas, entre o Fagner e o Danilo, se um dos dois sairia na frente. Tá aberto. Os dois jogaram bem. Hoje a vantagem, ela é do Danilo, em função dele estar atuando nesses últimos meses muito bem. Tá aberto, mas a vantagem é do Danilo. Vou começar com você agora, Maurício. Isso que eu ia falar. Os últimos meses que fazem aí a seleção brasileira titular para mim. Por exemplo, nesse caso, é o que o Tite falou, o Fagner, ele mereceu por tudo que ele fez anteriormente, não é por agora. Agora ele vinha jogando, mas também é o que eu falei ontem, mas não dá para jogar o tempo todo bem. Então, os últimos meses fizeram alguns jogadores ganhar posição. É que as outras posições já tinham mais ou menos, já eram aqueles jogadores e que mantiveram o mesmo futebol. Agora, na lateral direita, como vinha o Daniel Alves, e o Danilo, quando jogou, também foi bem. E o Fagner pouco jogou também na seleção, mas qualquer um dos dois, para mim, merece a titularidade. No caso aí, o Tite já falou do Danilo, eu acho que é merecido. Eu concordo com o Tite, Zé, não sei se você concorda, até o Fagner já jogou fora do Brasil e tal, mas ultimamente ele está muito aqui, né? Está muito futebol brasileiro, né? Então eu acho que para começar a Copa, eu começaria com o Danilo, embora o Danilo não tenha jogado tanto de lateral direito com o Guardiola, né? No Manchester City, mas pela experiência dele, eu começaria com o Danilo também. E você, Zé? Sem dúvida, é o Danilo, para mim é o titular, né? Por justamente essa versatilidade, essa maneira que pode jogar
ir como um volante, às vezes com a bola, como um meia, chega bem, chuta também bem em gol. E até vou comparar com, eu vi o Tite falando do Tyson, da experiência internacional do Tyson, que pesou muito para o Tyson ser convocado. É um cara que já jogou não sei quantas partidas da Champions League, cerca de 80, desde que ele está por lá, ganhou títulos. E o Danilo também, né? O Danilo, a gente não pode esquecer que ele é titular do menor time inglês, né? Do time que bateu o recorde de pontos da Inglaterra. Ah, tudo bem, o técnico é o Guardiola, não importa se o técnico é bom, o cara é bom, senão ele não estava jogando. É o caso do Gabriel Jesus, é titular do Manchester City. E o Danilo também. E a experiência do Danilo, o Danilo que vem jogando grandes partidas e faz gols quando vai para frente no time do Manchester, eu acho que está disparado na frente, né? Até pelo fato do Fagner já está há muito tempo parado e não vai chegar na seleção nas condições que o Danilo está. O Danilo vai chegar voando e o Fagner vai chegar se recuperando. Se o cara tá sendo aproveitado como titular num time comandado pelo Guardiola, é porque ele é bom jogador, né? Senão ele não estaria sendo aproveitado. Bom, aí foi questionado sobre o Neymar, tal, a condição física, se o Neymar ia treinar forte, se ia ter algum treinamento específico para ele por causa da contusão, e o Tite disse o seguinte: Atleta de alto nível treina no mais alto nível, na maior intensidade possível. Então ele vai ter todo esse trabalho no dia a dia de treinamentos para trazer esse melhor ritmo, esse ritmo normal. Ou seja, não terá moleza o Neymar, Zé Boquinha. Nem era necessário falar isso que ele falou, né? Eu acho que ele falou uma besteira, ele não é um atleta em alto nível. Todos os atletas vão treinar em alto nível. É diferente a frase, não é o que ele falou. Ele teria que falar, e todos que estão lá, os 23, vão treinar em alto nível, porque é assim que a seleção brasileira treina. E o Neymar vai entrar nesse esquema. É claro que você tem que fazer uma avaliação do Neymar quando ele chegar, se ele pode entrar no ritmo dos outros que vêm jogando. Aí é diferente. Isso tem que ser feito. Se ele vai precisar pelo menos uma semana para dar aquela recondicionada final para entrar no treinamento com bola definitivamente, e é claro que ele sabe melhor do que eu disso, né? O técnico, o médico, o Rodrigo Lasmar, o preparador físico, todo mundo está sabendo disso. Ele vai ter que fazer uma avaliação específica do Neymar em relação aos outros jogadores que vêm jogando. É o mesmo caso do Fagner, que eu acabei de falar. É um cara que vai chegar num ritmo de kart e os outros estão em ritmo de Fórmula 1. Então o cara vai ter que ter um tempinho aí para chegar a jogar como os outros. E aí, Maurício, o Neymar vai chegar, você acredita, vai conseguir adquirir ritmo de jogo até a estreia do Brasil na Copa do Mundo? Acredito sim, Lima. O Neymar até de muleta ele tem que jogar, né? Brincadeira à parte, ele tem que... eu acho que ele já está com a confiança... E é um cara que já deve tá pisando bem, e já não vai ter problema nenhum. Eu não sei como é essa... nunca passei por isso que ele estava passando, a lesão, né, a fratura, para sentir na própria pele o que é, mas tenho certeza, como disse o Tite, e o Zé falou aí de atleta de alto nível, todos são, e ele treina, vai chegar com tudo na Copa, pode ter certeza. Eu também acho. Lima, Se ele superar o medo... Complementando, né, junto com isso que o Maurício falou, eu queria dizer o seguinte, ele vai demorar talvez uma semana para começar a correr no ritmo dos outros, mas vai entrar voando, porque o cara deve estar com uma baita vontade de jogar. E posso até afirmar o seguinte, é muito mais interessante uma fratura, que ela consolidada não vai te incomodar nunca mais, do que você ter um problema de ligamento de joelho. Porque mesmo você operando um ligamento, você volta a jogar, e o Maurício sabe disso, né? Porque ele já operou o joelho também, como eu operei 2 vezes. Você começa a ter algumas limitações. Quanto à fratura, você não tem limitação nenhuma. Se ela estiver bem consolidada, acabou. Vai pro pau. Certo, Maurício? Exatamente, Zé. Aí eu deixo para vocês que são ex-atletas, e o Maurício, inclusive, ainda é um atleta.
Ainda bate a sua bolinha, Opa. ainda bate a sua bolinha aí de fim de semana, aquela coisa toda, então... Atleta de dominó. Bate a bolinha ou bate na bolinha? Aí eu não Bem sei. isso. Aí, a gente tá falando de seleção brasileira, né? Vamos manter o nível. Vamos mudar, né? Não baixa o nível, por favor. Muito bem, você está acompanhando o Upgrade hoje uma edição especial sobre a convocação para a Copa do Mundo, realizada hoje pelo técnico Tite, e nós estamos aqui debatendo para você, eu, Carlos Lima, Zé Boquinha e também o nosso Maurício Rossi. A partir de agora o Tite começou a falar um pouco mais daquilo que o Zé já adiantava no início do programa, aquela coisa da versatilidade dos jogadores e tal. Uma das questões foi sobre o Brasil não ter aquele camisa 10 clássico, né, como tinha antes, aquele armador de jogadas, né, aquele cara que enfia uma bola e tal. E se no grupo que ele levou, existe algum jogador que poderia se aproximar disso ou fazer essa função, né? E aí o Tite acabou respondendo que o Firmino, né, seria esse cara, Zé Boquinha. Você concorda ou não? O que mais se aproximaria? O Firmino? Do meia? Exatamente. Eu acho que não, né? Eu acho que o Firmino é mais centroavante, né? Pode vir buscar bola e tal, mas não é um cara de muito toque de bola, não. O que eu vejo nessa seleção brasileira, em termos de versatilidade, é que, tirando o Casemiro, que é mais estático, é mais volantão mesmo, das antigas, apesar de passar bem a bola, sair jogando bem, mas não é um cara de se aventurar muito, todos os outros jogadores são jogadores de chegar. Jogador de toque rápido, de tabela. Aliás, a tabelinha imortalizada por Pelé e Coutinho nos anos 60, o Tite resgatou no Corinthians e levou para a seleção brasileira, que é aquela bola, aquela chegada triangulada de toque curto para entrar rapidamente na área. Tanto Paulinho, Fernandinho, até o Renato Augusto, que é um pouco mais lento, o William principalmente, o Felipe Coutinho, uma beleza. Fred joga assim também, Douglas Costa é um jogador disso, Neymar nem falar. Zé, então nós temos aí um punhado de jogadores para esse tipo de trabalho. Zé, é o seguinte, não, aconteceram duas coisas. Primeiro, deu uma travada aqui no que o Tite falou, e eu falei errado. Na realidade, não foi o Firmino, foi o Coutinho. Agora sim, vamos ouvir o Tite sobre isso. Das opções, o Coutinho para dentro, teoricamente, como esse jogador de articulação, de 10, se tu possa chamar, mas mais um jogador de meio campista, é esse jogador para ter essa função. Portanto, a chamada falha nossa, Zé Boquinha, é o Coutinho, não é o Firmino. Eu estava vendo que tinha alguma coisa errada. Exatamente. Mas eu tentei dar uma apaziguada, mas ele é cara para ficar lá na frente. Mas ele vai falar chegar na área para decidir, né? Ô Zé, mas segura aí. E tanto o Coutinho como o William são jogadores de articulação, né? Não, mas segura aí que daqui a pouco ele vai falar um negócio sobre o Firmino e eu quero ver se você concorda ou não. O Coutinho pode ser esse cara, Maurício Rossi? Sem dúvida, o Coutinho, para mim, ao lado do Neymar, é para mim o segundo jogador, para mim, ali que pode resolver. Ele vem de trás com a bola, uma velocidade, o cara que tem velocidade leve. E como o Zé falou, a análise do Zé, para mim, perfeita, da chegada, todos, menos, com exceção do Casemiro, todos chegam com uma facilidade, vem de trás com a bola, faz a tabela e aparece muito bem na área, todos, muito bem analisados, Zé, como sempre. Complementando só, Lima, e uma coisa importante, né, que a gente falou de mentalidade de seleção, que mudou, que todos hoje têm prazer e estavam esperançosos de ir para a seleção, é que todo esse povo está super treinado com o Tite, e você não precisa treinar muito, você condiciona a mente do cara, e o Tite gosta de falar muito disso, a perder a bola e virar defesa rapidamente. Esse é um detalhe importantíssimo. Você perde a bola no ataque, você já tem que recuperar e marcar. Você já sai marcando, você não fica lá morcegando na frente, reclamando e lastimando que você perdeu a bola, que o cara não passou a bola para você. Essa seleção não tem disso, não. Alguém perdeu a bola e rapidamente o time se recompõe naquele 1-4-1, que é o padrão de jogo dele, e todo mundo passa a marcar. Eu acho que isso é importantíssimo, é uma coisa necessária. E uma coisa que eu acho importante também que o Tite enxergou com a sequência de jogos é que a opção pelo Coutinho no meio é melhor do que a do Renato Augusto. Você não acha não, Zé? Eu já falei há algum tempo que dificilmente, ou para mim, pelo menos, se eu fosse o técnico, o Renato Augusto seria titular desse time.
No padrão de futebol competitivo da Europa, na velocidade do jogo e na força, eu não vejo mais o Renato Augusto como uma boa opção. O Renato Augusto foi muito bem aqui nas eliminatórias, porque era futebol sul-americano, que a gente sabe que está muito distante do futebol europeu. E aí a coisa vai pegar. Eu tenho a sensação que o titular, esse segundo volante da Copa, vai ser o Fernandinho. Aí eu fico triste, você não fica não, Maurício? Fernandinho... Desculpa, Lima, não ouvi o final. Não, o Zé Boquinha disse que para ele o segundo volante vai ser o Fernandinho. Aí eu fico triste, hein? O que você acha? Eu não tenho nada contra o Fernandinho, eu gosto dele, o Fernandinho pecou porque ele estava naquele time do 7-1 e ele estava em campo, então... Mas eu não vejo como um mau jogador, não. Tanto é que ele está aí. Eu gosto do futebol dele, Lima. Ele joga onde, então? No Manchester City. Então não precisa falar mais nada. Não, tudo bem. É isso aí. Tudo bem. O negócio do 7-1, a gente tem... Eu, pelo menos, eu acredito aquele 7-1 ao meu amigo Filipão, né? Eu estou à vontade para falar, convivi muito com ele... E trocando muita ideia com ele, a gente percebe como é que é a filosofia do cara como técnico. E ele pecou demais, né? Ele simplesmente não respeitou a Alemanha. Ele achou que estava no Brasil, ele podia escalar qualquer um e jogar de qualquer maneira e de peito aberto para cima da Alemanha. Eu acho que aí foi o grande problema, sem dúvida nenhuma. Bom, a minha dupla de volantes seria Casemiro e Paulinho. O Fernandinho, para mim, num jogo que o Tite quisesse fechar um pouco mais, o Fernandinho seria um terceiro volante, ao lado do Paulinho e do Casemiro. Eu não escalaria o Fernandinho como titular, mas cada um tem o seu gosto, né? Dentro ainda dessa coisa de versatilidade, o Tite foi questionado se eventualmente o Marquinhos, tal, numa necessidade, poderia jogar de lateral direito, porque ele chegou a jogar assim algumas vezes. É um jogador versátil também, que possa ser utilizado, desde que haja necessidade, inicialmente no setor como zagueiro. Essa é a ideia inicial, porém há essa versatilidade, assim como outros jogadores com quem eu conversei, Coutinho e outros mais. É sempre bom ter um cara que possa fazer mais do que uma função, mas é melhor ainda, Maurício e Zé, manter o cara na dele, né? Não é isso, Zé? Ah, sim, né? Ele foi titularíssimo da zaga. O Thiago Silva, que era uma preocupação muito grande, quando jogou bem, diferentemente daquele Thiago Silva chorão e inexperiente ainda na Copa de 2014, mas demonstrou e ganhou a confiança de todo mundo, principalmente do Tite. E você pode dar uma variada, né? O Marquinhos entra, você joga com 3 zagueiros, o Marquinhos fazendo o lado direito como se fosse um lateral. Com isso aí você pode liberar definitivamente o nosso ponto esquerda lateral, que é o Marcelo, né? O Marcelo, ele é o melhor ponto esquerda do mundo, né? Se eu tivesse um time, ele ia ser meu número 11 e pega a bola e faz o que você quiser com ela, né? Agora, o problema dele é a marcação, né? Justamente onde a gente se preocupa com a Copa do Mundo. Maurício, e aí, o que você acha dessa do Marquinhos ser também uma opção para a lateral direita? Eu acho que até não precisa nem ser o Marquinhos. Outra opção é o próprio Fernandinho que a gente falava. Ele também vai bem naquele lado. Eu não vejo, se o Tite falou, quem sou eu para discordar, mas eu não vejo o Marquinhos fazendo um papel de lateral direito. É como o Zé falou, se fizer com 3 zagueiros, mas não para deixar o Marquinhos para descer pela lateral, vendo ele como lateral direito, não. Bom, aí veio uma questão sobre estilo de jogo e tal, e o Tite deu uma declaração interessante, porque tem técnico que arma o time de acordo com o adversário, faz rodízio para lá, rodízio para cá, não sei o que, tá toda hora mudando. O Tite pensa um pouco diferente sobre essa questão. Eu não gosto, e não foi a minha história toda, de ficar mudando escalação em função do adversário. Eu particularmente. A equipe ela tem que se moldar, ela tem que se ajustar às características do adversário e saber tirar proveito de uma situação ou outra. Por quê? Porque o aspecto entrosamento, as triangulações, os triângulos, os links, o jogar sem pensar, ele se estabelece na medida que tu repete, que tu harmoniza. Até porque a criatividade ela vem depois dessa organização.
A criatividade vem depois da organização, Zé Boquinha. Ele falou bem do triângulo, né? Triangulação, que é o forte do jogo dele, né? Eu concordo com ele, até porque a Copa do Mundo é um campeonato de tiro curto, né? Um campeonato que você tem que entrar arrumadinho com o seu time base, principalmente para os jogadores terem a condição psicológica de serem titulares, sempre. O cara não entrar preocupado, será que eu vou sair no próximo jogo? Aí você quebra toda a estrutura do time. É claro, e você tem que ter sempre na mão o conhecimento contra quem você vai jogar e as opções que você pode ter durante o jogo. Aí é uma outra situação. Você tem o time titular, o time vai jogar, sei lá, contra a Espanha, por exemplo, que é diferente de jogar contra a Croácia. Então você pode, de repente, ter na cabeça e treinar as variações que você pode fazer durante o jogo, se a coisa não estiver dando certo. Aí sim. Então você tem que estar preparado com tudo. Agora, o time base é time base, cara. Eu me lembro do João Saldanha quando assumiu a Seleção Brasileira em 69, que tava uma confusão desgraçada, estava uma corrida de ganso a Seleção Brasileira. Ele falou, as feras do Saldanha vão ser esses 11 aqui. E papo, mudou completamente o astral e a Seleção Brasileira se classificou com o pé nas costas para a Copa do Mundo de 70. Maurício, você é a favor do rodízio ou da manutenção? Não, eu já não sou a favor de rodízio nem em campeonato longo, imagina numa Copa do Mundo. Sempre discuto isso. O cara ele quer ter um time para jogar, ele tem que ter um time, o que Deus já falou, time base, time que ele tem que contar com os 11 e depois os outros que correm por fora para tentar ganhar uma vaga. Agora ficar rodando, você sabe que eu critico muito o técnico que faz isso, né, Lima? Principalmente então em Copa do Mundo não existe isso. Eu vou por esse caminho. Eu vou por esse caminho. Desculpa, Lima, você termina. Você não pode fazer experiência na Copa do Mundo. É loucura, né? Não tem como, né? Seria muita burrice. O Tite não é disso aí. Agora, o rodízio que o Maurício gosta é de pizza, viu? Não perde um. E de carne também, né, Zé Boquinha? De carne também. De carne também. Eu acho assim, eu vou por esse caminho. Eu acho que o bom técnico, ele tem o seu time base, mas ele tem estratégias de jogo para determinadas partidas. Então ele começa com a ideia de jogo dele, mas se a coisa não funcionar, ele já tem que ter preparado, né, aquele plano B, mudar a característica, tática, técnica dos jogadores. Porque tem técnico que prepara o time de um jeito só e aí se aquilo deu certo, deu, se não deu, um abraço. Não é o caso do Tite. E agora, Zé, principalmente você, que é o nosso analista mestre, eu quero que você preste atenção nessa resposta do Tite. Foi a última que eu selecionei aqui. Quando ele fala de versatilidade de 3 jogadores. Jogadores que, evidentemente, são jogadores mais avançados, mas que, na opinião do Tite, também exercem outras funções. Então, ouça o que disse o Tite. O Firmino joga no Liverpool como mais um jogador de composição no meio campo. Ele faz movimentos de frente para trás para deixar Mané e Salah como flecha, como verticais. E ele vem por vezes, muitas vezes, fazendo mais uma composição de meio campo para esses jogadores chegarem na frente. Ele tem essa capacidade. O Tyson pode estar para dentro como meio campista, porque joga no Shakhtar com o 4-2-3-1 com o terceiro por dentro, que comigo jogou por fora e que na seleção também jogou por fora, porque entendo que possa ali e ter o Coutinho por dentro. Que Douglas Costa, por vezes, não entendo que é o melhor. Ele é mais aberto, externo, dupla contra um. Mas que em alguns momentos com o Alegre, ele jogou como, para eles, o Mezzala, o articulador esquerdo. Então, Zé, tá aí, ó. Ele entende que Firmino, o Tyson e o Douglas Costa podem, eventualmente, ele não quis dizer, claro, que ele vai exigir isso dos caras agora, mas podem, eventualmente, num determinado jogo, fazer outro tipo de função. O que você acha, Zé? O que ele diz do Firmino é que o Firmino é um cara inteligente que entra num esquema tático de repente, trazer o zagueiro para fora, quer dizer, ele é um centroavante que sai como se fosse para receber a bola, para abrir as costas dele para entrar os outros jogadores naquilo que a gente chama de diagonal no futebol, que é uma das coisas mais antigas do futebol, é a diagonal. Uma coisa inventada pelo Tim, que se usava muito, e meu amigo Cilinho usava demais isso,
Você usar a diagonal para entrar nas costas, puxando o centroavante, é uma coisa antiga, mas é uma coisa ainda atualizada no futebol. Então, o que ele diz é mais ou menos isso aí. Não que o Firmino venha jogar de meio de campo, tocar a bola, que não é o forte dele, mas taticamente ele pode fazer isso com muita facilidade. E o Gabriel Jesus também faz isso com muita facilidade, até com mais categoria que o Firmino, porque o Gabriel tem mais toque de bola. Em relação ao Tyson e o Douglas Costa, Zé? Aí são jogadores mais versáteis mesmo, né? O Tyson e o Douglas Costa. O Douglas Costa é um jogador que ele falou no 1 contra 1 é muito forte, né? Um jogador de drible, envolvente. E o Tyson mais ainda, é um jogador acostumado a fazer essa função de meio de campo. Maurício Rossi, a versatilidade dos atacantes brasileiros. Todos são, o Lima, são todos versáteis. Eu gosto mais do Douglas Costa. Aliás, faz tempo que eu não vejo uma atuação do Tyson. Quando ele jogava no Inter, eu gostava muito dele. Aquele jogador que joga mais aberto, né? O Tite falou dele vir buscar mais jogo pelo meio, mas eu lembro mais do Tyson mais aberto, como um estilo ponta. Até o Douglas Costa também, como joga na Juventus, abrindo mais e indo para cima. E eu gosto muito com o pé esquerdo, jogador muito bom. Escale o seu time principal do Brasil, baseado na convocação do Tite, Zé Boquinha, por favor. Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Marcelo. Certo. Casemiro, Paulinho e Fernandinho. Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. E para você, Maurício Rossi? O mesmo time do Zé, eu só não tenho certeza no goleiro, assim. Lógico que vem jogando o Alisson, ele será o titular, mas para mim, eu não sei se eu deixaria o Cássio de fora também. O Cássio tem uma estrela aqui e é um ótimo goleiro também. Para mim, qualquer um que jogar ali tá bom. E no meio de campo, o que o Zé falou também, do Fernandinho também pode jogar. Eu hoje não colocaria o Renato Augusto. Não sei se jogaria o Renato Augusto. Eu acho que o Fernandinho marca melhor até ali. Aquela posição, para mim, é mais do Fernandinho hoje. Mas é esse time. Basicamente é o que o Zé falou. Eu discordo dos amigos. A defesa tudo bem. Mas eu colocaria o Felipe Coutinho. Jogaria só com 2 volantes, o Paulinho e o Casemiro. Com o Coutinho um pouco mais atrás. E no ataque, o William, Gabriel Jesus e Neymar. Esse seria o meu time. É muita loucura. É uma boa escolha, é um time mais ofensivo. Você perde um pouco da recomposição e da marcação, se você fizer o Felipe Coutinho no lugar do Fernandinho. É o que o Maurício falou e que eu penso. O Fernandinho tem mais agilidade e tem mais cacuete para marcar do que o Felipe Coutinho. Mas o William recompõe também. Ele está acostumado a fazer isso no Chelsea. Ele é um cara versátil. Eu já cansei de ver ele voltando, ajudando na marcação e iniciando o contra-ataque do time do Chelsea. Por isso que eu escalei. Eu sou um pouco conservador. Como eu falei de Copa do Mundo, você não tem muito tempo para inventar qualquer coisa. Então você tem que partir de uma defesa mais composta e sólida para depois atacar. Por isso aqui a minha escolha é pelo Fernandinho. Mas eu imagino assim, Zé, Brasil e Suíça, aquele ferrolho suíço, você vai meter 3 volantes para jogar contra os caras, Zé Buquinho? Você pode começar, depois você troca. Qual o problema? Você pode trocar 3. E você, Maurício? O importante é você não se arriscar a tomar um gol da Suíça, né? Porque depois para ir buscar é confuso. É complicado. E o Brasil mostrou, jogando assim, né, Zé? Jogando com esse time dá para... o Tite sabe jogar, e joga, é um time assim que parece meio defensivo, mas não, joga pro ataque. Mas eu também tinha esquecido desse jogador, do William, que também até merece, né, também ser titular, porque... Tinha esquecido, não. Eu não citei ele, porque eu gostei do time que o Zé falou, mas o William também é um jogador que merece, pelo que ele fez até aqui na seleção brasileira. Muito bem. Bom, a seleção agora é o seguinte, só para a gente finalizar aqui, dia 21 os jogadores se apresentam na Granja Comari, aí no dia 27 já tem a viagem para Londres, no dia 3 de junho, amistoso em Liverpool contra a Croácia, que é a mesma escola da Sérvia, que o Brasil vai enfrentar. Aí no dia 10 de junho, Áustria e Brasil em Viena, que é a mesma escola suíça. Depois, dia 11 de junho, o Brasil já estará em Sochi,
na Rússia, onde o Brasil vai ficar baseado ali durante toda a Copa, embora não jogue em Sochi, mas vai ficar lá. Aí, dia 17, a estreia em Rostov contra a Suíça, dia 22, em São Petersburgo, a Costa Rica, e em Moscou, o terceiro jogo, dia 27, contra a Sérvia. Portanto, é isso. E no dia 4 de junho, o Tite vai anunciar aí o complemento da lista, né, os 12 que faltam. Ele já deixou escapar o Dedé, mas ainda existirão mais 11 jogadores aí que a gente não sabe quais serão as escolhas do Tite, e no dia 4 a gente vai saber. Uma última questão, Zé Boquinha. Eu ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte: eu sou contra o Brasil jogar contra a Croácia e contra a Áustria, porque de repente algum jogador pode se contundir, serão amistosos duros, tal. Em véspera de Copa tinha que pegar moleza, seleções de menor expressão, aquela coisa toda, para não correr risco de contusão. O que você acha melhor nessa hora, Zé? Pegar aquela famosa galinha morta, aquele time que a gente sabe que o Brasil vai atropelar, ou pegar adversário mais duro, já se preparar mesmo para a Copa, mas também correr o risco de uma entrada ali mais brusca de um ou outro jogador adversário? Ah, cara, aquela história, né? Quem tem medo não vai para a Copa, né? Você vai fazer o quê? Você é obrigado a fazer 2 jogos importantíssimos. Treino, aquela história, treino, joga jogo, né? Não adianta você só treinar. É bom você enfrentar adversário forte que te preocupe e que mostre os seus defeitos, para que você possa ainda ter tempo de corrigir alguma coisa. Eu sou a favor de jogar contra time que dê trabalho, não contra galinha morta. Galinha morta não adianta nada. Eu acho que é muito mais fácil você se contundir num jogo fraco, que é a hora que você relaxa, do que num jogo forte, que aí você entra preparado sabendo que você vai jogar contra time forte. Eu prefiro e escolheria os adversários fortes como ele escolheu. Não tem isso não, de jogar contra time fraco. Ou seja, Maurício, não sabe brincar, não desce para o playground, é isso? Sim, já tem que entrar como se já tivesse começado a Copa do Mundo. Para mim tem que ser assim, Lima. Eu também concordo, acho que os adversários foram bem escolhidos e o Brasil terá uma noção aí do que será enfrentar a Suíça por causa da Áustria e a Croácia e a Sérvia por causa da Croácia. Meus amigos, vocês foram brilhantes como sempre, um grande abraço, foi bom tê-los aqui nesse upgrade especial de seleção brasileira. Grande abraço, boa noite, Zé. Grande abraço a você, ao Maurício, e fala para o Maurício onde tem uma boa rodízio de pizza para ele convidar a gente. Tá na hora já, né? Tirar o escorpião do bolso, né, Zé Boquinha? Opa! Tô esperando o convite dos amigos. um fica esperando o outro, aí o ano vai acabar e ninguém convidou ninguém. Valeu, Maurício, grande abraço, hein? Até mais. Lima, só uma coisa, desses 11 que você falou que o Tite ainda tem para divulgar, além do Dedé, tenha certeza que está Rodrigo Caio. Esse ele adora. Não sei como ele não citou o Rodrigo Caio na coletiva. Tá bom. Ele gosta. Tem gente que não gosta muito, mas o Tite gosta. Um abraço, hein, rapaziada? Um abraço. Estamos encerrando essa edição especial do Upgrade sobre seleção brasileira. Amanhã, às 9 da manhã, Breakfast News. Às 11, o Bom Dia Esportes. Ao longo da programação, você vai se ligar no Falando de Copa. Vamos começar a apresentar as seleções que estarão participando na Copa do Mundo 2018. Amanhã, às 7 da noite, tem mais Upgrade para você. E a qualquer momento na nossa programação, o Click Time atualizando as últimas notícias. Se você perdeu esta edição do Upgrade, pegou só no finalzinho, não tem problema. Ela fica arquivada em podcast e você pode ouvir quando quiser, onde quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook e no Instagram.
Fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.